É o texto de Salmo 63. Versos 1. Salmo 63, 1 até o verso 2. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos. A mocidade aí está feliz, está alegre, amém? Quem pode dar um glória a Deus bem forte? Muito bem, vamos lá. Salmo 63, está aí na tela. Obrigado. Salmo 63, versos 1, 2, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, como uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Vamos ler juntos? Coloca aí o verso 1 e vamos ler no 3, toda a mocidade, até para despertar aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Muito bem, verso 2. Para ver. A W. Tozer, ele escreve um livro que ele diz algo interessante. Nós estamos tendo um problema na atualidade, que é o problema na expressão aceitar Jesus. Aceitar Jesus. Hoje, as pessoas dizem assim: não, eu já aceitei Jesus. E está ficando muito comum só a expressão aceitei Jesus como meu Salvador. Não, eu já sou crente. Só que essa expressão, ela não está errada. Mas há um problema. Há crentes que estão aceitando a Jesus, estão participando de grupos na igreja, mas não possuem desejo ardente para viver com Deus. E eu vou falar sobre isso com vocês, daqui a pouco estarei lendo aí, mas eu vou falar sobre desejando a Deus. Digam comigo bem forte: desejando a Deus. Então veja bem, não basta você dizer que é da Assembleia de Deus, não basta você dizer que é crente, não basta você dizer que é salvo. É preciso você desejar mais a Deus. E se você realmente desejar mais a Deus, nós podemos observar uma coisa: quem anela a Deus, quem sente desejo por Deus, você vê isso na prática. Vocês já observaram que tudo nosso hoje tem que ter programação para incentivar a igreja? Ofertar, programação de prêmios, mocidade para fazer, quem fizer a primeira inscrição vai ter direito. Ou seja, a nossa fome, o nosso anelo por Deus, hoje tem que ser programado e tem que ter algo que motive, tem que ter uma premiação para você poder se animar com as coisas de Deus. Se não tiver um atrativo, se não tiver uma organização, se não tiver um cantor, se não tiver um pregador, a vigília não vai ser boa. Se não tiver alguém famoso, o congresso não vai ser bom. Mas tudo isso mostra o quanto nós não temos fome e sede de Deus. Quem tem sede de Deus, queridos irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Quando nós atentamos para essa expressão sedentos por Deus, que eu vou já falar aqui do Salmo, mas quando a gente atenta para essa expressão sedentos por Deus,
aqueles que querem Deus de fato. Isso faz parte da nossa teologia bíblica chamada de justificação. Romanos 5 primeiro. Quando eu passo pelo processo da regeneração, da justificação, é um desejo que nasce na minha alma, no meu espírito regenerado, para ter a presença de Deus. Então, o anelo por Deus, o desejo de Deus, você vê na própria fome que o jovem, que o pastor, que o líder manifesta para com Deus. Por exemplo, quem tem fome de Deus, quem deseja a Deus, não perde tempo com nada deste mundo. Quero dizer para a juventude, quem deseja a Deus não perde tempo com nada deste mundo. Quando você lê a palavra de Deus em Filipenses 3, verso 7, o verso 8, Paulo diz assim: e eu perdi todas as coisas por causa de Cristo. No verso 8 ele diz: e eu perdi todas as coisas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Pela excelência do conhecimento dele, eu perdi todas as coisas. Quem tem fome de Deus, quem deseja Deus, não está ligando para carro, não está ligando para a pátria, não está ligando para dinheiro. Por isso que lá atrás eles criticavam os crentes, dizendo que os crentes só queriam saber da igreja, e Karl Marx odiava os crentes e Nietzsche, porque eles diziam, esses crentes é só com negócio de humildade, é só com negócio de céu. Hoje, se eles estivessem vivos, eles estariam felizes, porque a igreja está perdendo o foco. Olhe para cá, o que mantém a igreja no foco, o que mantém a juventude no foco, é o anelo pela presença de Deus. Quem quer Deus, meus jovens, escutem isso, quem anela a Deus, quem deseja a Deus, perde o prazer pelas filosofias, perde o prazer pelas academias. Pastor Ziel, o senhor está dizendo que não é para ter academia? Não, tu pode ter o diploma que tu quiseres. Agora, quem anela a Deus sabe que a presença dele é maior, é mais gostosa, é mais maravilhosa. Eita glória. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu fico lá em casa, eu digo para Deus. Agora mesmo quando eu vinha dizendo para ele: olha, Senhor, me ajude. Olha, eu saí lá de Olinda Nova, aí fui para casa, voltei para casa, fui para um casamento, do casamento fui fazer outro trabalho, desse trabalho já voltei para cá, daqui eu vou sair, amanhã já tem um casamento, todo dia tem agenda e todo dia eu prego, e todo dia eu leio a minha Bíblia. E sabe de uma coisa que eu quero dizer para vocês? Eu todo dia estou dizendo: Senhor, eu quero mais. Eu estou inconformado, irmão, eu fico inconformado só com esse negócio de um cultinho, pegou a Bíblia, terminou, glória a Deus, vai para casa. Eu quero mais. Olha, o Moisés que viu o mar vermelho se abrir, viu o maná cair do céu, ele um dia não aguentou, ele disse para Deus, está lá em 33, me parece que é o verso 18, coloca aí na tela, vê se não estou enganado, Êxodo 33, 18, ele diz: me mostra a tua glória. Mas ele não já viu o mar se abrir, ele não viu o milagre, ele não viu o maná, ele não viu as 10 pragas. Mas olha o que ele está dizendo. Ele disse: rogo-te que me mostre o quê? A tua glória. Eu não estou falando de ver pregador, eu não estou falando de ver cantor, eu não estou falando de ouvir hino, eu estou falando é de você mesmo, anelando ele, querendo ele, a presença dele. Eita glória, quem diz glória a Deus? Aleluia. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu olho para esse pessoal aí que joga bola, é tudo doido por bola, tudo doido por dinheiro. Eu vejo essas mulheres aí, que é aquelas que elas vão para a plataforma de desfile, como é o nome? A modelo, elas ficam sem comer, muitas delas ficam até com mau hálito, só para mostrar a curva, a beleza e apresentar uma roupa. Tudo que é do mundo, irmão, eles fazem com todo o sacrifício. O lutador de boxe, ele tem que treinar, tem que ter o peso certo. Aí o crente é numa preguiça desgraçada.
as coisinhas velhas. Tu vai para o evangelismo? Não, não vou não, mas eu vou ver. Chega no culto como esse, ele senta, cochila o tempo todo, dorme. Moisés, que viu o mar se abrir, viu as pragas, ele disse: mas eu quero mais, eu quero ver a tua glória. Que nesta tarde, oh aleluia, que nesta tarde, nós pastores, irmãos, sou o seguinte, olha, e eu estou dizendo isso aqui com experiência. Eu estou dizendo isso aqui com experiência. Me dá mais retorno aqui, filho, por favor. Eu estou dizendo isso aqui com experiência. Escute bem, eu quero que você que é moça, que é rapaz, me escute aqui. Quando a pessoa, pastor Francisco, é tão bom a gente conhecer. A gente não conhece, às vezes a gente não anda e conversa até besteira. E depois quando a gente vai lá, aí pronto. Quando eu fui chegando na igreja do David Wilkerson, que eu queria conhecer, quando eu li o livro Toca a Trombeta em Sião, eu li aquele livro dele, eu via meu pai contar a história dele. E quando eu fui na igreja dele, o irmão disse para mim: pastor Oziel, olha aqui, no centro, irmão, no centro, quando você olha para aquela igreja, que é um teatro, que ele comprou pela fé, eu estava observando, e eu disse: irmão, ele fez um propósito de se consagrar, e de viver para Deus, não se apegar às coisas do mundo, resgatar viciados, drogados. Mas eu só conhecia esse lado dele. Mas quando eu fui no centro, irmão, eu glorifiquei a Deus, eu chorei quando eu vi lá no centro a igreja dele. E aí o irmão disse para mim: pastor, entre. Quando eu entrei, eu disse: isso aqui ele descomprou, pastor, pela fé. E quando ele entrou mais um irmão, o irmão disse assim: vocês vieram alugar esse prédio? Vocês são de qual empresa? Ele disse: não viemos alugar não, viemos foi comprar. Aí o rapaz virou para ele: mas comprar vocês são de onde? Não, nós somos da igreja. Mas rapaz, nem grande empresário consegue comprar esse teatro. Pois ele comprou o teatro pela fé. E hoje quando você vai lá, irmão, no centro, 2 grandes cultos no domingo pela manhã. Eu fiquei olhando para aquilo, irmão, gente do mundo todo. Mas quando você lê a história dele, olha a fome de Deus, olha a sede de Deus. Vocês sabem qual é o nosso problema? Escute bem, olhe para mim. Nós não estamos tendo mais desejo de Deus. Eu disse agora para uma moça que ela estava em um evento. Eu disse: aquela menina ali que hoje é casada, é uma empresária, ela tinha mais ou menos 15 anos de idade. E ela chegou para mim na Sailândia: pastor Oziel, como é que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Pastor Oziel, por que eu preciso falar línguas estranhas? Dificilmente você vê um rapaz hoje sedento de Deus, uma moça com fome de Deus. Aí quando a gente chega no culto, lá vai o pastor se dá o trabalho de alegrar vocês. Quem está sentindo? Cadê a glória? Chore, moça, chore, rapaz. É porque tu não tem desejo. Quem tem desejo grita por Deus. Quem tem desejo clama da alma. Olha, irmãos, olha para cá. Paulo, ele abriu a boca e disse: eu perdi o quê? O que ele perdeu? Está aí em Filipenses 7:8. Eu li agora para vocês: eu perdi todas as coisas. No 8 ele completa: por causa da a excelência do quê? Do conhecimento. Aí ele diz assim: e aquilo, olha para cá, e aquilo que eu tinha como mais excelente, eu considero agora como o quê? Como esterco. Não sou contra não, mas todos nós hoje é só: ali é minha filha, pastor, é médica, é doutora, ali é um engenheiro. Nós não temos o prazer de dizer: pastor, esse meu menino é faminto por Deus. Ou menino que rasga a Bíblia. Não é rasgando não, é rasgar de comer. Pastor, esse menino ali, eita menino usado. Você pode ser um juiz, pode ser um advogado, ninguém está falando de curso, mas eu estou dizendo que o povo está sem fome de Deus.
Agora, quando você olha para Daniel, olhe para cá, olhe bem para cá. Primeiro, Daniel era da linhagem. Vamos lá, Daniel era da linhagem o quê? Real. Ou seja, rapaz fino, origem real. Quando ele chega lá na Babilônia, 3 anos e meio mais ou menos de faculdade da Babilônia. Para cá, aprender novos hábitos, aprender nova cultura, esquecer a cultura deles. Mudança de identidade, troca de nome. Mudança de costume, troca de alimento. Se Daniel fosse um jovem besta, que não tivesse desejo de Deus, ele ia mandar uma cartinha para a mãe dele: mamãe, estamos abafando na Babilônia. Eu fui classificado. Ele passou no vestibular. Vamos ver o Daniel passando no vestibular. Vou mostrar para vocês. Ele passou no vestibular, irmão. Tá bem? Daniel 1. Observem bem. Verso 20. Coloca aí para o jovem ler bem forte, para despertar. Daniel 1, 20. Leia aí, jovem. 1, 2, 3. Olha, irmãos, 10 vezes, como? 10 vezes mais, ninguém ganhava deles. Eles passaram no teste em tudo. Primeiro, que para estar na presença do rei, boa aparência física. Segundo, para estar na presença do rei, hábitos e nomes da cultura babilônica. Só que quando eles chegam lá, eles não se iludem com a beleza de uma das 7 maravilhas do mundo. Eles não se iludem com a cultura da Babilônia. Porque tem irmão que na hora que chega num restaurante, que ele vê a comida, meu Deus! Não é assim? O que é isso? Eu nem ligo, irmão, para essas coisas. Às vezes eu vou para esses restaurantes. Aí eu olho, rapaz, é bonito, mas é bonito, é bem ajeitado. Me levaram para um restaurante que lá é só cadeira branca com uns colchãozão que você deita, do jeito que é o carneiro, aí atrás é a coxa para você se deitar. Aí eu deitado lá, naquele sofá branco, eu disse, não é nem bom, rapaz, porque está todo brancão, e eu sozinho lá. Só o pessoal lá do sul, só tinha eu de preto lá. Era. E quando eu sentei no sofá, eita, eu disse, ei, rapaz. Irmão, se for gente besta, é assim ou não é? Um irmão, eu lá no Canadá, aí um irmão, um cantor, o que você acha de nós estarmos aqui? Eu disse, eu estou aqui. Não, o senhor não está entendendo. Eu estava entendendo. O senhor não está entendendo as promessas. Eu disse, que promessa? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Se você não viver para Deus, tudo que você ganhar, tudo que você tiver, não vale nada. Deus não está interessado em te promover para a tua glória. Ele está interessado em te promover para a glória dele. Vire para teu irmão, o jovem que está ao teu lado, olhe para ele, segura a mão dele aí e diga para ele, rapaz. Diga aí, moça, rapaz. Diga aí para ele, rapaz. Diga, moça, Deus quer te promover. É para você promover o nome dele na terra. Oh, aleluia. Quem glorifica, só quem exalta. Hoje Deus vai nos pegar aqui nesta tarde, meus irmãos. Mas olhe para cá. Daniel se encabulou com a Babilônia? Fale bem forte, se encabulou? Ele ficou besta? Porque tem jovem que sai até daqui e vai para São Luís. Aí não quer mais ser da Assembleia de Deus. Ah, bonito. Eu fico pensando, meu Deus do céu. É assim, eu chego lá. Oi, irmão, e tu está aqui? Tô, pastor Ziel. E tu está onde? É porque eu não te vejo. Aí ele fica...
Aí o irmão disse, pastor, ele está lá não vou dizer o nome. Eu disse, irmão, nasceu na Assembleia de Deus. Irmão, nunca fui, olha para mim aqui, olha. Eu escuto todo professor, eu leio todo livro, mas eu nunca fui encabulado com um professor que fale mal de Deus, que fale mal da Bíblia. Primeiro, ele não é dono do universo. Segundo, é um ser finito. Terceiro, é um bobão dizendo bobagem. Quer ver 3 exemplos aqui? Olhe para cá. Se vocês analisarem, você pega o Darwin, Charles Darwin. Se você pegar o Charles Darwin, olhe para cá. Todo mundo já vinha dizendo que o homem era um ser criado por Deus. No meio da história, quando tudo já está construído, ele diz, não. Na origem que ele trata, ele diz, não, o homem é produto é uma evolução. Como é que ele vai dizer isso se já tem um tempão de história? Aí é que ele aparece na história querendo ser o bonito. Dawkins do mesmo jeito. E só teoria boba, nenhum prova nada. Aí tem rapaz que sai daqui, vai para a universidade, quando chega lá, começa a ouvir um cara desse, aí ele volta. Estou estudando geografia, estou estudando história, mas não estou me encontrando na fé. Está virando besta também. Porque fé não é questão de ciência, fé é revelação. Fé, olhe para cá, jovens. Daniel chegou na Babilônia, e vocês respondam bem forte. Ele se encabulou com a estrutura da Babilônia, se iludiu com a cultura da Babilônia, ele se perdeu nos costumes da Babilônia. Pronto, eu não tenho isso não. Cheguei na casa do irmão, o irmão botou lá em São Luís, botou uma bandeja, fez uma mesa lá, ajeitou tudo para me receber. Aí botou caranguejo, encheu. E aí eu vi o caranguejo, vi um martelo. Eu disse, quem é que eles vão quebrar aqui? Aí pronto, aí tinha um martelinho. Aí pronto. Ele disse, pastor, está aqui, mas eu não desfaço de ninguém. Eu peguei o caranguejo, aí ele disse, olha, você quebra e chupa. Irmão, isso aqui meu ficou tão cansado de eu chupar tanto e não saía nada. Aí eu disse, irmão, e ele ficou olhando, ele disse, pastor, parece que o senhor não tem costume. Eu disse, temo não. Aí ele disse, mas e aí? Eu disse, irmão, se tiver uma carne, é melhor para mim. Aí ele disse, é mesmo, pastor? Não, mas eu lhe ensinar. Eu disse, não me ensine não, porque aqui já está, deu tanto chupar, já cansei. Costumes, né? Assim, isso aqui é costume, olha para cá. Por que eu estou falando? Olha para cá. Mudaram, mudou a comida e mudou o quê? A bebida, comida e bebida. Aí o jovenzinho chega, irmão, lá da terra, onde só se falava em Deus, onde só se falava em coisas normais, chegam na Babilônia. Aí primeiro, tem um chefe da comida. Olha, vocês não vão comer. É isso aqui. Se fosse hoje, aí irmão, o filho passar, mamãe, até a moça, no WhatsApp. Aqui é tudo extraordinário. É, tudinho, eu sei como é isso aí, irmão. Eu vejo muita gente besta. Pronto, é assim. Mamãe, aqui é uma coisa extraordinária. Os hábitos, as comidas. Irmão, tudo é a mesma coisa. O problema não é cidade, o problema não é cultura, o problema não é universidade, o problema é você, que não se define. E o ambiente te muda, porque você não tem identidade própria. Entenderam? Não tem identidade própria. Tem zona preparada. Aí Daniel chamou o chefe, disse, olha, é o seguinte, não fique zangado não, mas nós queríamos que vocês nos ajudassem, um prazo aí de 10 dias para a gente. Ele disse, não posso fazer, é ordem do rei, vocês têm que comer o que o rei, mas ele fez uma amizade. Aí ele disse, eu vou esperar, mas se não acontecer, aí vocês têm que voltar a comer isso aqui. Verso 8, e Daniel, olha irmão, quem tem sede de Deus, é isso aqui que eu quero. A gente lê isso aqui, e Daniel está aí, olha, e ele colocou no seu coração, só bota no coração quem tem sede. E olha para mim aqui,
Pastor Francisco, pastor Damasceno, pode falar de santidade, pastor Hélio pode falar de poder de Deus, a gente pode falar da glória de Deus, mas enquanto você não desejar, nada dessa minha fala vai valer a pena para você. Bata assim, eu tenho que desejar, diga, eu tenho que desejar. Pronto, eu tenho que desejar, sou eu que desejo. Eita, irmão, é negócio sério. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para Deus usar um homem na terra, Ele só usa quem está disponível. Não é ele atrás, é você atrás dele. Eita. Eita. Deus só vai te usar, escuta jovem, pastor, Deus só vai te usar quando você chegar no nível que essa terra não vale nada para você. Enquanto você for encabulado com as glórias desta terra, enquanto você se achar, Deus não está aí para você. Deus só vai te usar quando tudo que você olhar não tiver mais nenhum valor para você. Quer ver? Coloca aí, filho. Bota aí. Salmo, me parece, 73, 25. Coloca aí. 73, 25. Olha aí. Leiam aí vocês. Leiam aí vocês. Como é que diz? Olha para cá, o que nós temos lá no céu? Vamos lá, o que nós temos lá no céu? Vamos, jovem, juventude, o que nós temos lá no céu? Tu acha que tu vai chegar no céu, tu vai receber a herança ou o dinheiro da Elon Musk? Tu acha que vai no céu, vai receber mulher? Esquece. Lá tu não vai ter mulher e nem homem. Se esquece isso. Olha o que ele diz: eu a quem tenho eu no céu, senão a ti. E na terra? Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, tua voz no meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, se eu te ouvir, aonde estiver o vosso tesouro, aonde estiver o vosso tesouro, eu disse agora ao colegiado de pastores, um pastor chegou para mim e disse: pastor Zé, o meu plano é receber uma igreja no interior, fazer minha fazendinha, formar meus meninos, e quando tiver com 70 anos, eu entregar. John Piper escreve um livro, ele pergunta: como você quer viver sua velhice? Do aposento do INSS? Do Bolsa Família? Ou você quer gastar sua velhice com Deus? Olha para cá, se você, olha, irmão, e eu vou lhe dizer, pastor Francisco, agora eu vou começar aqui. É agora que eu vou começar. Se você vê pastor, se você vê crente, se você vê cantor, se você vê pregador, que o céu dele é só o money, é só a glória desta terra, ele não tem desejo nenhum de Deus. Quem tem desejo de Deus perde a glória desta terra. E Jesus disse: aquele que perder para esta vida, aleluia, ganhará na eternidade. O que tenho eu no céu, Senhor, senão a ti? O que eu tenho no céu?
Aleluia. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Coloca o salmo. Vamos lá, para mim falar aqui. E tudo que eu já estou falando já está dentro da apostila. Coloca o salmo. Vamos lá. Salmo 63. Coloca aí na tela. Salmo 63. Isso. Ó Deus. Aqui você tem uma exclamação. Tu és o meu Deus. Vamos lá. Tu és o meu Deus. Tu és o meu. Pronto. Aqui você tem, irmãos, um salmo onde o salmista ele está mostrando um desejo de um relacionamento íntimo com Deus. Ele estava no deserto de Judá e havia impedimento dele estar no templo, havia impedimento dele estar na casa de Deus. Havia impedimento. Mas se vocês observarem bem, o texto mostra que ele tem um desejo de estar no templo, de estar na casa, mas ele foi impedido. Alguns dizem que ele estava exilado da sua terra, conforme o próprio texto bíblico, do seu lar, da sua terra, do seu país. E ele começa esse salmo. E quando ele começa esse salmo, ele está expressando um desejo profundo. Segundo os estudiosos, é um dos salmos que mostram o lado mais íntimo de alguém desejando a Deus, é o Salmo 63. Então prestem bem atenção, que quando você atenta para este salmo, ele longe da casa de Deus, ele no deserto, ele exilado, ele tem um desejo. Mas se vocês observarem, há algumas coisas que nós precisamos considerar. Você pode observar que o próprio texto, ele começa com uma questão bem pessoal. Bem pessoal. Aí você pode observar o próprio texto. Digam comigo bem forte. Consciência pessoal. Olha como é que ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Ou seja, olhe para cá para você pegar o mistério. Ó Deus, tu és o meu. Qual é a primeira coisa que ele tem aqui neste salmo? Por que ele deseja Deus? Por que ele deseja Deus? Diga aí, jovens. Por que o salmista deseja Deus? Eu já falei agorinha para vocês. Ele tem o quê? Não. Ele tem o quê? Ele tem consciência pessoal. Olhe para mim aqui. Quem tem consciência pessoal de Deus não precisa estar sendo ensinado sobre Deus. Ele tinha consciência pessoal de quem era Deus. Agora imagine se toda a igreja tivesse consciência da pessoa de Deus. Jesus disse à mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem. Salmo 100, verso 2: sabei que o Senhor é Deus. Se eu sei que Ele é Deus, se eu sei que Ele é Senhor, se eu tenho consciência. Eita, irmão, isso aqui é gostoso. Quem sabe que é Deus, está ligando não, irmão. Ele não tem medo do diabo, não tem medo do inferno, não tem medo de profeta falso. Quem sabe que Deus é o dono de tudo e está no controle, está lá no capítulo 18. Olha o que Elias faz: manda chamar os profetas de Baal, de Azera, manda vir e bota fogo. Mas quem vai botar fogo é o Deus que está no... Pronto. E o Deus de vocês, se for Deus, responde. Enquanto os profetas, olha para cá, enquanto os profetas de Baal pulavam, gritavam, se retalhavam, jogava tudo, o Elias estava sentado, só olhando. Porque quem conhece Deus não faz força, quem faz é Ele. Irmão, vocês já pensaram? É por isso que tem irmão que diz: pô, pastor Zé, por que o senhor não bota fogo? Eu disse: porque eu não tenho. Ele é quem tem.
A Bíblia diz que Elias só fez assim, reparou o altar do Senhor. E depois do altar ele disse: Senhor, conforme a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Ouve tudo os céus. E a Bíblia diz que o fogo desceu. E todos abriram a boca e disseram: o Deus de Elias é... Eu vou fazer uma pergunta aqui. Olhe para mim aqui, a juventude. Dos jovens que estão aqui. Quem tem certeza que conhece Deus? Escute bem. Uma moça levantou, um jovem. Escute bem, a minha pergunta é: na sua faculdade, um dia desse uma pessoa disse assim: pastor Oziel, aqui no Maranhão tinha uma escola que toda hora tinha gente possesso de demônios. Possessos de demônio. E levaram espíritas, levaram feiticeiros e nada. E foram em busca do pastor. Ele era um pastor da nossa convenção. Eu estava, depois do culto, em um churrasco, e o irmão me contou essa história. E o pastor, ele tinha acontecido um problema com a perna dele. E aí, ele disse: eu não posso ir hoje, mas amanhã eu vou. E o irmão disse para mim: pastor Zé, quando o pastor chegou na porta da escola, os demônios se manifestaram. E ele entrou e orou em nome do Senhor Jesus. E nunca mais demônios apareceram naquela escola. Olha para cá, jovem. Você tem um amigo seu que é incrédulo. Você tem um amigo seu que é metido a crenças místicas. Você tem um amigo seu que é ateu. Você tem um amigo seu que pode até estar cheio de potestade. E se você chegar lá com essa crencinha, que é só uma crencinha experiencial, sem uma prova real de Deus, você vai perder a batalha. Mas se você entrar onde você estiver, sabendo quem é o teu Deus, consciência pessoal, você não vai ter medo de nada. Sabe o que Deus vai falar contigo aqui nesta tarde? Ele vai te dar autoridade espiritual. Aleluia. Então ele quer, quando ele diz, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha alma te deseja. Observem bem, que quando ele começa dizendo: ó Deus, tu és o meu Deus, ele tinha consciência o quê? Vamos lá, bem forte, para não esquecer mais. Ele tinha o quê, igreja, jovens? Ele tinha o quê? E quem tem consciência pessoal de Deus quer comunhão com Ele. Você só pode querer comunhão com Deus se você souber quem é Ele. E só tem uma maneira de você saber quem é Ele: é pela palavra revelada em oração e comunhão com Deus. Então escute bem, tem que ter consciência pessoal. Mas a segunda coisa, observem bem, ele diz assim: de madrugada, diga comigo isso, de madrugada. Eu não sei se vocês já leram aquele livro, são alguns volumes, Os Heróis de Deus. Quem já leu esse livro? Não é Os Heróis da Fé. Os Heróis de Deus, Heróis da Oração. Observem bem, em um dos artigos que ele escreve, ele fala sobre a madrugada. Olhe para mim aqui, isso é muito sério. Eu vi um dia desse, porque agora tem muitos teólogos, entre aspas, e hebraístas, entre aspas, que estão pegando termos hebraicos e gregos e dizendo: isso não está no original e não é bem assim. Um dia desse eu vi um pegar a palavra madrugada. Madrugada. Ele dizendo o seguinte: essa história de pastor orar de madrugada, crente orar de madrugada, isso na verdade é um problema estilístico. Não precisa. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem. Não precisa orar de madrugada. O momento que você orar, Deus atende. É verdade. Deus atende.
Só que esse autor, ele diz uma coisa interessante. Haviam as vigílias da noite. E tudo estava relacionado à madrugada. Olhe para mim aqui, jovem. Olhe para mim aqui. Isso aqui é muito importante. Acordar de madrugada, levantar de madrugada, não é que Deus só atende naquele horário. Não é que Deus só atende naquele horário. Mas é que a madrugada é como se você quisesse dar os primeiros momentos iniciais do seu tempo e da sua vida para o Deus que te salvou.